Anda, roda, chaveiroeiro, anda, roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar. Anda, roda, chaveiroeiro, anda, roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. E a chave é esta daqui, da mesma nova história. Dizem que num lugar tão distante, mas tão distante, mas tão distante que poderia ser aqui, e num tempo tão incerto, mas tão incerto que poderia ser agora, existia uma senhora que adorava contar histórias, gostava de cantar, pintar, bordar, fazer esculturas. Ela, quando mais jovem, não teve assim a oportunidade de ir para a escola, mas se interessou pelas letras depois de velha e vivia na sua casa fazendo B com A, Bá, B com E, B, B mais I, Bi, B mais O, Bó, B mais U, Bu, Bu. Ela podia não saber das letras, mas sabia ler o mundo como ninguém. Cuidava da sua horta e ia para qualquer canto da cidade sem a ajuda de ninguém. Mas com o passar dos tempos, essa senhora que já era avó foi se ensimesmando. Se ensimesmou e foi entrando cada vez mais para dentro de si. E quando isso aconteceu, ela começou a se esquecer das coisas. Primeiro se esqueceu do ponto do bordado. Depois se esqueceu de como mexer na argila. No outro dia, se esqueceu de trancar a porta. E depois de desligar o gás. Foi se esquecendo. Se esqueceu de tomar banho, se esqueceu do nome do filho, da filha, dos netos, dos bisnetos. Só tinha uma coisa que ela não esquecia, uma história. E ela dizia que tinha se casado com um almirante, que ela teve 20 filhos. 2 deles haviam morrido como bravos heróis de guerra. Alguns tinham encantado, virado anjinhos, estavam lá no céu. Outros viviam pela região, mas ela não sabia muito bem onde é que estavam. E os girassóis, os girassóis lhe traziam uma imensa alegria. E dia após dia a avó vivia contando a mesma história. Ela começou também a ter ímpetos de querer colocar a mão dentro da água do vaso sanitário. Ela dizia, as coisas voltam de lá e alguém tinha que pegar a mão dela para que ela não colocasse a mão no vaso. Ela começou também a ter ímpetos de querer pular as janelas. Ela dizia, tem tanta vida lá fora. O que fizeram? Botaram grades na janela. E ela mal conseguia observar a paisagem lá fora. Não tinha mais jeito de morar sozinha. Foi então que a família foi acionada e começou aquela confusão. Quem vai tomar conta da avó? Quem vai ficar com a avó? Um dizia, eu não posso. O outro, eu trabalho, eu tenho filho. E ficou aquela confusão até decidirem que o Vicente, que era uma criança, iria fazer companhia para a avó. Porque ela ainda conseguia fazer as coisas assim sozinha, mas precisava de uma companhia. Alguém que pudesse observá-la. Então o menino saía da escola e ia fazer companhia para a avó. Só que ele detestava ouvir histórias e ele gostava mesmo era de ficar no seu celular. Ele não queria ir para casa da avó de jeito nenhum, mas os pais ainda disseram, criança não tem querer. E ele não teve outra alternativa. Já no primeiro dia, ele ficou lá, jogando. E a avó começou, ei, psiu, menino, sabia que eu gosto de docinhos? Eu gosto demasiado de docinhos. E ele nem aí, ó, tá no celular. Ei, psiu, ô menino, como você se chama?
E ele começou: Vicente, ah, que voz bonita você tem. Se você fala, acho que você escuta. Se escuta, vou te contar uma história. E começava a dizer que ela tinha sido casada com o almirante, que ela tinha 20 filhos. 2 deles haviam morrido como bravos heróis de guerra. Alguns tinham encantado, virado anjinhos, estavam lá no céu. Outros viviam pela região, mas ela não sabia muito bem onde é que estavam. E os girassóis, os girassóis lhe traziam uma imensa alegria, mas ela não lembrava o porquê. E o menino? Só no joguinho de celular. Um dia, ele estava aqui no joguinho, a avó começou a ir em direção ao banheiro. E ele só fez: vó, não vai mexer na água do vaso, viu? Que é suja. Nem olhou para a senhora. E ela fez: vó, vó, você me chamou de vó? Eu não sou sua avó. Eu não tenho ninguém. E ele, para não arrumar confusão, fez: claro, a gente não se conhece. De qualquer maneira, não vai mexer na água do vaso. E continuou jogando. E ela reclamando. Acontece que cada dia esse menino estava mais dentro do celular. E um dia a avó já estava dentro do banheiro. Quando ele foi impedir, ele tentou salvar o celular, mas não teve jeito. Caiu na privada e pifou. Ficou desesperado, porque agora ele teria que escutar aquela história chata da avó. No outro dia, nem queria voltar da escola. Quando chegou na casa da avó, como não tinha celular, começou a mexer numa coisa de um lado, começou a mexer em outro, começou a tirar coisas daquelas sacolas velhas que tem normalmente em casa de vó. E lá encontrou um aviãozinho e começou a brincar com o avião, começou a brincar. Quando a avó viu o avião, ela disse: esse avião me lembra uma história. E ela começou a dizer que ela tinha sido casada com um almirante. Ela teve 20 filhos. 2 deles haviam morrido como bravos heróis de guerra. Alguns tinham encantado, virado anjinhos, estavam lá no céu. E os girassóis, os girassóis lhe traziam uma imensa alegria. Mas ela nunca lembrava o porquê. Mas no final, ela pegou e incluiu esse aviãozinho. A história era um pouco triste, porque era a história dos tios que supostamente tinham morrido em alguma guerra que ele não conseguia entender muito bem qual guerra que era. Mas ele entendeu que aquilo era a história dos tios dele. E cada vez que ele buscava um objeto novo, a avó aumentava aquela história, incluindo esse objeto. Foi assim com o trenzinho, foi assim com a argila, foi assim com o bastidor, foi assim com todos os objetos. E todos os dias ela perguntava: qual que é o seu nome? Vicente. Qual que é o seu nome? Vicente. E começou a dar qualquer nome. Henrique, Francisco, Fabrício, Amanda, qualquer nome, até nome de mulher. E cada vez que ele falava um nome, ela incluía o nome na história e essa história ia aumentando, ia se modificando. Eles começaram a brincar frequentemente de se olhar no espelho. E ao invés de ter apenas o reflexo, ela refletia as suas novas memórias. Um dia, ela perguntou para o neto, ou melhor, ela declarou para o menino: sabe, menino? Você me faz lembrar da minha família. Você me faz lembrar dos meus filhos, dos meus netos. E ele, só para provocar a avó, falou: ah, é? E onde é que está a sua família agora? Onde estão todos? E pela primeira vez, ele viu a avó responder muito séria, muito lúcida. Ela se olhou, olhou para ele e disse: eles morreram. E aí ele ficou confuso, porque é verdade que um ou outro tinha morrido, mas a família era gigantesca, 20 filhos. E ele quis confirmar: mas morreram todos? E ela fez que sim, morreram todos. Ele: tem certeza? Não sobrou nenhum? E ela disse: não, não sobrou nenhum. E eles morreram do quê?
Eles morreram de não mais gostar de mim. Morreram de não mais ouvir histórias. E aí o menino ficou triste, o olho dele foi enchendo de água, e a única coisa que passou pelo coração dele foi dizer, olha, se você quiser, eu posso ser seu neto. E a avó disse, não, obrigada. Eu não quero que você morra. E ficou aquele silêncio. E a avó não gostava de criança triste. Então ela fez, ô menino, você não é o meu neto. Mas se quiser, pode me chamar de vó. E ele fez, então tá bom, vó. Vamos brincar de fazer um barquinho de papel lá na pia do banheiro, não dentro da água do vaso sanitário, na pia. E eu vou ser o capitão. Ela só com uma condição, bem séria de novo. Ele qual? Se eu puder ser a mocinha, se eu puder ser a princesa. Ele, então tá bom, vó. E foi assim que os dois foram brincar de fazer um barquinho de papel na pia do banheiro. E foi assim também que o Vicente entendeu que era necessário morrer todos os dias para renascer no dia seguinte e assim poder ouvir, viver e refletir uma mesma nova história. E pirlim, pim, pim, essa história chegou ao fim.